Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, alguns alunos tinham me pedido para fazer uma aula ou um bate-papo, né, sobre associação de espelhos planos. Espelhos planos é um tópico que está dentro de ótica, né, que é um assunto maior que relaciona a luz e algumas propriedades, além dos espelhos planos, que vamos comentar um pouco, espelhos esféricos, por exemplo, espelhos côncavos e convexos. Então, só para contextualizar, ah, eu tenho certeza que vocês já devem ter assistido algum filme ou alguns já visto alguns truques com relação a espelhos planos na formação de muitas imagens. Por exemplo, alguns filmes apresentaram soldados, vários e vários soldados várias imagens iguais. Mais desses truques de espelho, eu digo truque, mas é um fenômeno físico que vamos comentar um pouco hoje. É um conteúdo simples, eu considero ele simples, porém tem que ter alguns cuidados com alguns conceitos, por exemplo, certo? Mas só para dar falar um pouco sobre a história da ciência, né? Na verdade, alguns colaboradores, como por exemplo o Euclides, com seu trabalho matemático com relação à ótica geométrica, né? Que estamos propriamente falando da ótica geométrica. A, o Aristóteles, o Platão também foi um dos que contribuíram muito. Chegou até a supor que nós enxergávamos porque emitíamos algumas partículas com relação aos nossos olhos. Bom, parecendo um Superman, né? Acho que eu já cheguei a falar isso em sala de aula. Mas nós não temos essa visão de Superman. O que quebrou essa teoria foi justamente porque se nossos olhos emitissem um raio, como ele diz, ou algumas partículas, por que a gente não consegue enxergar, por exemplo, no escuro? Não é verdade? Ou alguém consegue enxergar no escuro? Então, então essa teoria foi quebrada, mas assim, todas as teorias elas foram refutadas, mas serviram de base até chegar a um conhecimento científico. Que hoje a gente sabe que a gente consegue ver os objetos devido à luz que incide naquele objeto, aí sim é refletida aos nossos olhos. Então, essa contribuição digamos assim, desses filósofos foram importante até a gente chegar no conhecimento científico, né? Ou seja, foram teorias que foram aceitas naquele momento, depois foram refutadas, até se chegar a um conhecimento científico, que é o que acontece no mundo da ciência. Na verdade, tivemos também a contribuição de Maxwell, do Albert Einstein, né? Com relação às propriedades da luz, e por aí vai. Bom, como a luz é um dos fenômenos bastante utilizado, principalmente na ótica geométrica, né? Vamos definir como uma radiação eletromagnética que se propaga tanto em meios materiais como no vácuo, e que pode sensibilizar os nossos olhos. Lembrando que a radiação eletromagnética elas são compostas por campos elétricos e magnéticos perpendiculares entre si que se propagam numa mesma direção. Por exemplo, se a gente tiver um plano cartesiano XYZ, ele se propaga na direção Z, né? Então, uma outra coisa a ser falada são os princípios da ótica geométrica. Um dos princípios que eu considero importante é o princípio da propagação retilínea da luz, né, que estabelece nos meios homogêneo e transparente que a luz se propaga em linha reta. Esse princípio nos ajuda, por exemplo, a calcular a altura de um prédio com relação à sombra, né, a distância da sombra do prédio, a distância, se por exemplo colocarmos um piquete, né, que sabemos a altura do piquete, podemos fazer uma semelhança de triângulo, né, e calcular justamente a altura desse prédio, sem precisar subir no prédio. Que interessante, né? Eu acho bastante interessante esse princípio. O outro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos, que estabelecem as suas trajetórias dos raios de luz
que são independentes. Eu posso ter dois raios de luz que podem se cruzar, mas a trajetória deles são independentes. Um outro princípio é o princípio da reversibilidade, tá? Que estabelece a trajetória de um raio de luz que não se modifica ao se inverter a sua trajetória. Então, pessoal, falando de física, né? Tem algumas propriedades que como eu não tenho quadro, improvisei aqui umas folhas de ofício numa prancheta. Para falar sobre duas propriedades importantes, tá? Sobre as reflexões luminosas em espelhos, por exemplo, nos espelhos planos, e também serve também para espelhos curvos, né? Por isso que eu botei dois exemplos aqui. Uma propriedade é que o raio incidente, que é esse aqui, ao raio refletido anormal, e anormal, raio refletido, que é esse aqui, e anormal, a superfície refletora, que é essa aqui, no ponto de incidência, esse aqui, estão no mesmo plano. A outra propriedade, aqui eu já fiz um desenho no espelho curvo, a medida do ângulo de incidência, que é esse aqui, podemos chamar até de θi, é exatamente igual ao ângulo refletido. Olha ele aqui, ó. Ou seja, o θi é igual a θr. São duas propriedades importantes na ótica geométrica para espelhos planos, por exemplo, certo? Na reflexão da luz. Bom, sobre espelhos planos, que é basicamente o que vamos falar, aqui fiz uma figurinha, né, só para fazer uma ilustração de como seria a observação de um objeto em frente ao espelho, né? Aqui tem uma vela sendo refletida aos olhos de um observador e esses raios são prolongados até a formação da imagem. A gente costuma dizer que essa imagem é formada atrás do espelho, certo? Tendo esse alfa aqui igual a esse ângulo beta aqui, a distância da imagem é igual à distância do objeto, ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? À medida que a gente se aproxima do espelho, a nossa imagem também se aproxima com a mesma distância, ou seja, se eu me aproximo a 1 metro do espelho plano, a imagem também se aproxima a 1 metro. E vice-versa, se eu me distanciar, ela também se distancia na mesma medida. Tá? Com relação à formação das imagens, elas podem ser virtuais e reais. As imagens virtuais, digamos que a gente diz que a imagem ela é direita e a imagem virtual ela é invertida. Aí a gente pode fazer uma relação com os nossos olhos. Ora, então o que é que a gente enxerga? A gente enxerga objetos todos direitos. Beleza, a gente enxerga objetos direitos. Mas a imagem que é formada na nossa retina, que é como se fosse um espelho esférico, como se fosse um espelho curvo, ela é formada invertida, logo é uma imagem real. Agora, essa imagem é transmitida através dos nervos ópticos para o cérebro e faz essa convenção dessa imagem e o que a gente consegue ver, todas as pessoas, né? Tudo certinho, direita, como tem que ser, né? Que são objetos, são imagens formadas por pessoas reais. Então, pessoal, essa palavra eu coloquei de propósito, né? Só para vocês observarem que ela está justamente ao contrário, como se estivesse em frente a um espelho. É claro que eu escrevi essa palavra de trás para frente, né? Porque a câmera do celular ela arruma, ela conserta essa imagem que como se fosse o que eu estou apresentando é uma imagem em frente ao espelho plano. O que acontece na verdade com os espelhos planos é que elas não invertem a imagem, certo? O termo correto é que se aplica a reversão dessa imagem, ou seja, a imagem corresponde ao avesso do objeto. Então, por isso que quando vocês percebem nas ambulâncias, alguns nomes que eles estão ao avesso, na verdade, que é o caso do nome ambulância que vocês estão vendo agora, tá certo? Então, pessoal, mais uma vez eu coloquei essa equação que é o nosso objetivo de hoje, né? A associação de espelhos planos. Elas nos permite obter várias imagens do mesmo objeto, por exemplo, né?
E a dependência desse ângulo, temos aqui a equação, né? A gente pode, na verdade, deduzir isso se a gente pegar um objeto e colocar em frente ao espelho, a gente vai perceber um objeto, na verdade, ou seja, se a gente colocar, se nós nos colocarmos à frente do espelho plano, a gente vai observar a nossa imagem, né? Isso é a nossa própria imagem. Ou seja, aquele espelho ali é como se ele tivesse todo aberto, como se fosse dois espelhos abertos, formando um ângulo de 180. Observe aqui que é fácil a dedução dessa equaçãozinha. 360 é o giro que o espelho dá. Se a gente pegar 360 e dividir pela posição que ele está, aqui é 180 entre os dois espelhos, isso eu posso mostrar no experimento daqui a pouco, que é o seguinte, 360 dividido por 180 vai dar 2. Quantas imagens você está vendo? Uma. Então, eu diminuo por 1. Então, essa é uma forma de generalizar a quantidade de imagem formada, por exemplo, por dois espelhos planos, e o número de imagens formadas por esses dois espelhos vai depender da inclinação do ângulo entre os dois espelhos. Tá certo? Esse é o momento de experimentar. Fiz aqui um experimento com dois espelhos planos, colocando uma disposição, ou seja, o ângulo entre esses dois espelhos é 90 graus. Se a gente lembrar daquela equação que eu coloquei agora há pouco, ela diz que n é igual a 360 dividido pelo ângulo formado entre os dois espelhos menos 1. Ou seja, esse ângulo que eu coloquei entre os dois espelhos é de 90 graus. 90 graus, se a gente colocar aqui na equação, dá o seguinte, 360 dividido por 90 dá 4. 4 menos 1 tem a formação de 3 imagens. E é justamente o que vocês estão percebendo na formação dessas imagens. Aqui tem uma, aqui duas e aqui três, não é verdade? E essa quarta aqui, professor, que eu estou vendo, na verdade, é o que você está vendo na câmera, né, do celular. Então, se eu perguntar a vocês quantos objetos de vela eu estou vendo aqui na câmera 4, mas as imagens que eu estou vendo são 3, né? A formação das imagens nos espelhos são 3. Entendeu, pessoal? Esse é um experimento simples que você pode fazer em casa com dois espelhos planos. Coloquei aqui uma vela, como eu falei, coloquei 90 graus, você conseguiu ver três imagens, certo? Mas aí na tela do seu vídeo você está vendo 4, na verdade, porque uma é o objeto. E aí você pode brincar, você pode ou fechar mais o ângulo entre os dois espelhos e você vai perceber a formação de mais imagens. E à medida que você vai abrindo os dois espelhos planos, observe que ele vai apenas mostrar uma imagem, que é aquele ângulo formado entre os dois espelhos, formando 180 graus. Como eu falei anteriormente para vocês, se eu pegar 360 e dividir por 180 dá 2, 2 menos 1 dá uma imagem formada. Entendeu? Muito simples, dá para fazer em casa. Agora vamos às atividades. Então, pessoal, mais um improviso rapidinho aqui. Duas questões, basicamente legais de responder, mas muita gente se atrapalha um pouquinho, mas com aquele experimento deu para a gente perceber como é tranquilo responder essas questões. Um fotógrafo tira uma foto de um casal, não esqueça disso, de um casal, que se posiciona entre os dois espelhos planos verticais, como o do exemplo ali que eu fiz. Só que eles formam entre si um ângulo de 60 graus. Qual é o número de pessoas que aparecem na foto revelada? Cuidado com isso. Então, solução. Aquela equação que a gente já conhece, né? N, que é o número de imagem, 360 graus dividido por alfa, menos 1. 360, qual o ângulo que ele deu, que é formado entre os dois espelhos? 60 graus.
360 dividido por 60 dá 6. 6 menos 1 dá 5. 5 imagens formadas. Aí é que tá, muita gente erra. Porque, na verdade, são formadas nos dois espelhos, né? Entre a inclinação de 60, 5 imagens, correto? Só que, na verdade, é um casal. Então, eu tenho que pegar essas imagens e multiplicar por 2, que dá 10. 10 imagens. Só que na foto revelada, vai sair essas 10 imagens mais o casal. Então, 10 mais 2, no total, dá 12. Entenderam? Mais uma questão, que é o seguinte. Um armário de um banheiro possui duas portas. Isso é o que acontece muito em nossas casas, não é isso? Portas espelhadas com dobradiças no meio do lugar, no mesmo lugar, desculpa. Uma delas gira no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Uma pessoa abre as portas, né? E observa a formação de 5 imagens. Quando ela abre as portas, ela coloca numa inclinação que ela observa 5 imagens. Quando a sua mão é colocada, né, a imagem da mão, entre elas, entre as portas. Nessas condições, determine o ângulo formado entre as duas portas. Bom, então agora ele não quer saber o número de imagens que ele já deu, que é 5. São 5 imagens formadas. Agora ele quer saber esse ângulo. Aí, a fórmula, a equaçãozinha que a gente trabalha, né? N é o número de imagens, 360 dividido por alfa, menos 1. Eu botei esse asterisco e risquei, que muita gente costuma fazer o seguinte, jogar esse θ para lá e resolver a equação e que não dá certo. Então, cuidado, já vi muita gente fazendo esse erro aqui, certo? Então, isso aqui não pode fazer. Você faz o seguinte, como esse aqui é o número 5, né, que é o número de imagens, e esse aqui é o número 1, para depois dessa fração aqui, joga esse número para cá, o número 1 para cá, aí fica 5 menos 1, que aí você garante que tem números de um lado e variáveis do outro. Claro que o 360 não é uma variável, é o θ, mas depois por último, a gente isola esse θ para descobrir qual é o ângulo. Então, joga esse 1 para lá, ele está negativo, vem positivo, 5 mais 1 dá 6, joga esse θ para cá, né? Ele está dividindo, passa multiplicando, operação simples de matemática, então não tem como errar, certo? Então, fica 6θ dividido, 6θ igual a 360. Então, 6θ, o θ agora desce, ele está multiplicando, desce, dividindo, o 360, então 360 dividido por 6 é igual a 60 graus. Então, o ângulo formado para você obter formação de 5 imagens é de 60 graus. Quer fazer um teste? Faça em casa, experimente. Então, pessoal, com isso a gente finaliza com essas questões. A nossa ideia era passar alguma coisa do que vocês questionaram durante algumas mensagens, então resolvi fazer essa aula, um pouco de improviso, né? Porque eu no momento estava sem quadro, mas das próximas, a gente pode providenciar um quadro, fazer uma aula mais decente, né? Um pouco menos de gambiarra, mas isso acontece, é normal. E nesse momento de distanciamento social, eu tenho para dizer a vocês que esse momento vai passar e no futuro a gente vai estar junto novamente, certo? Nesse momento é o momento de ficar em casa. E deixo aqui o meu pedido a vocês que estudem, continuem estudando e se continuarem mandando mensagens, pedindo algum tipo de conteúdo, eu estaria à disposição para tentar novamente fazer um vídeo mais elaborado, tá certo? De qualquer assunto, não precisa ser uma sequência de ótica, pode ser eletricidade, pode ser mecânica, enfim, qualquer tipo de assunto relacionado à física, que a gente relacione algum fenômeno da natureza, que é o que a gente faz, né? Relacionar com algum fato que está acontecendo no momento, ou que já aconteceu, ou que está para acontecer, e aí a gente tenta relacionar com a física e faz uma aula mais elaborada, tá certo? Eu só tenho a agradecer, um forte abraço e até a próxima, quem sabe?